você no livro, lá no capítulo 4, aí, e antes de entrar no capítulo 4, né, quero fazer menção ao capítulo 3 do livro, que vai ao encontro do que você comentou agora há pouco, né, que diz que o diácono, gente boa, restaura a comunhão, atende necessidades e desimpede apacentadores. Né? Então fica a dica aí, né, você diácono, gente boa, que está ouvindo a gente, você pastor, né, que quer que seus diáconos, né, sejam cada vez mais as gente boas. O diácono, gente boa, restaura a comunhão, atende necessidades e desimpede apacentadores. E lá no capítulo 4, você apresenta 3 características que todo diácono, gente boa, precisa ter. Então, gostaria que você compartilhasse e explicasse o motivo de cada uma dessas 3 características. Claro, claro. Eu quero até aproveitar. Eu lembro do meu Espírito Santo particular. Ela fala que na introdução eu me estendo e depois eu fico correndo igual um desesperado para terminar. Né? E assim, antes da gente ir, pegando até essa fala, né, do restaurar a comunhão, atender necessidades e desimpedir apacentadores, os 3 pontos tradicionais do Sermão Batista, né? Baseado lá em Atos 6, você percebe a questão de que o diácono é aquele cara que ele não vai contribuir para o problema, ele vai ajudar a resolver o problema. Então, você percebe que, na origem, a ideia é essa. Né? E aí, diante desse caso, observe bem, qual pastor não quer estar cercado de alguém que faz o deixa disso? Porque, vamos lá, imagine o seguinte, você prega uma vez ou outra e você sabe que entre o que você queria falar, o que sai da sua boca e o que o outro ouve, você sabe que assim, né? E como eu falei, inclusive hoje em dia, devido a essas questões, né, relacionadas à linguagem que a gente vive, o tal do jovem solteiro, né, de 14 anos. Então, então o que acontece? Tendo aquele diácono para, não, fulano, olha só, eu ouvi a mensagem, não foi bem assim. Ou, de repente, aquilo que ele falou não quer dizer bem isso. Ou então, de repente, pastor, olha, seria bom o senhor bater um papo com o irmão fulano. Assim, coisas em que assim, a gente pode fazer para resolver a paz, né? Para promover a paz. E não necessariamente aquela situação de o irmão está insatisfeito, eu vou a esse irmão para... Mas é verdade, né? Pastor Estevão, não está fácil, não. Então, esse tipo de situação. Ou então, digamos, eu tinha uma diaconisa que sempre tem aquele pessoal que bate na porta da gente, né, para pedir alguma coisa. Pastor, faz o seguinte, quando isso acontecer, pode me chamar. E aí, deixa que a gente resolve isso daí. Eu, por exemplo, fui assessorado por um diácono que quando alguém queria me procurar antes do culto, ele falava, irmão, é alguma coisa que eu posso resolver? Se não Muito for, bom. quando terminar o culto, eu falo com o pastor para ele receber você lá no gabinete, mas antes não. Por quê? Porque dependendo do que a pessoa me falar, quando eu for pregar, e se de repente ela entender que eu estou falando algo relacionado ao que ela conversou comigo? Ou se aquilo vai me afetar emocionalmente e eu prejudique, né, o período do culto. Então, essas coisas ajudam demais. Mas, indo para o capítulo 4, você percebe que a recomendação bíblica é o quê? Qual é a história do diácono? E detalhe, quando se pensa em ser cheio do Espírito, nós temos uma ideia muito influenciada pelo pentecostalismo com aquela compreensão carismática. Então, se o indivíduo ele chupa os dentes, né? Se de repente ele fecha os olhos, se ele sempre fala com a voz afetada. Então, esse que é espiritual, ou se ele usa o crentez, por exemplo, talvez algum jeito de falar, de pregar, que eu como então, ou seja, eu não uso crentez no meu dia a dia. Eu não uso crentez no meu trabalho, eu não uso crentez na academia onde eu treino, eu não uso crentez onde eu prego. Então, assim, eu falo como a gente conversa. Eu não sou aquele cara que aciona um botão na hora que vai pregar
e depois desliga aquele modo na hora do dia a dia, né? Talvez eu até devesse fazer um pouco mais isso. Mas nesse caso, a questão de ser cheio do Espírito é de ser vazio de si mesmo. E qual é a parte complicada? Eu ser uma pessoa que vai gastar mais tempo em oração, algumas pessoas, isso é muito difícil. Depende. Para o brasileiro, pode ser Pastor difícil. Belan, pode voltar só um pouquinho? Deu uma Tá, travadinha. tá legal. Na parte do ser vazio de si mesmo? Isso mesmo. Perfeito. Então, o que acontece? O indivíduo ele pode pensar: eu vou orar, vou ler a Bíblia e vou frequentar o culto. Bem, na minha experiência pastoral, eu entendo que você pode, na oração, mandar indireta para mim. Na leitura bíblica, você pode ler, não como crente inchada, que está puxando a exortação para você, para si, mas é o crente pá. Isso aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano, isso aqui é para cicrano. Ou, de repente, o indivíduo ele pode estar conduzindo louvor para dar flechada em alguém. Ele pode estar, de repente, na escola bíblica, chegando mais cedo para criticar quem está chegando 15 minutos depois. Ou seja, o indivíduo ele pode, em nome de Deus, estar servindo ao diabo. Agora, Sim. quando o indivíduo ele vai se esvaziando de si mesmo, ele percebe o quanto ele é mau e o quanto ele precisa orar dizendo: sonda, meu Deus, conhece o meu coração e prova-me os pensamentos. Então, quando o indivíduo ele consegue ter essa consciência de maldade, você lembra da oração do fariseu e do publicano. Enquanto um está orando, eu faço isso, aquilo e aquilo outro, o outro bate no peito dizendo: eu não sou digno, eu não tenho condições nem de falar nada. Então, aí Jesus fala: qual dos dois voltou para casa justificado? Então, eu vejo que qual é a história desse cara que quer ser diácono? Aí, às vezes, o pastor desesperado para ter alguém para trabalhar, traz um camarada equivocado. Ou, às vezes, esse cara, ele gosta do pastor. Não quer dizer que ele é um vocacionado, não quer dizer que ele é uma pessoa que, assim, ele vai ser dócil com qualquer pastor. Ele gosta daquele pastor. E o pastor se identifica com o diácono e vai, né? Agora, quando a gente pega aquela ideia, né, de assim, não, peraí, qual é a história? Né? É aquilo que eu falei agora há pouco. Eu preciso ser bênção para a ovelha rebelde e para a ovelha submissa. Eu preciso ser bênção para o camarada que me afronta e para o camarada que me respeita. Porque se eu sou perverso com aquele que é perverso e sou bondoso com aquele que é bondoso, eu não estou sendo cristão. E aí, nesse caso, o cheio do Espírito, para mim, é ser vazio de si mesmo. E o cheio de sabedoria é diferente de inteligência e de conhecimento. Por exemplo, o meu filho é inteligente. Para sair de um cômodo e para o outro, mexer no meu celular e dizer que não mexeu. Ele é inteligente, mas isso, por exemplo, não é sabedoria, entende? E às vezes, por exemplo, eu fui com ele e a esposa anteontem no planetário de Caxias, de Caxias, planetário. E aí nisso nós estávamos vendo os planetas, aí apareceu o planeta Júpiter e a astrônoma perguntou: que planeta é esse? Eu fiquei calado. Eu não sabia qual era o planeta. Eu com 49 anos, meu filho com 6 anos, Júpiter. Ou seja, ele tinha esse conhecimento e eu não tinha. Só que a sabedoria tem a ver que uso eu faço da minha inteligência e que uso eu faço do meu conhecimento para fazer com que a minha vida seja melhor e para promover o bem para outras pessoas. Eu vou dar um exemplo simples. Eu conheci um diácono que, quando ele estava aborrecido com o pastor, ele entrava em contato com alguns irmãos para fazer algum tipo de reunião. Eu fui na primeira. Sendo que, quando eu fui na primeira, eu falei assim: olha, vocês vão fazer uma outra reunião com o pastor, e se vocês não fizerem, eu vou fazer, e se vocês não contarem, eu vou contar. Claro que nunca mais ele me chamou para uma reunião dessa. Só que o que ocorre? Esse irmão, ele assim, dificilmente você ouvia em atividades da igreja,
E quando chegava, às vezes chegava atrasado, e muitas vezes, né, assim, não participava do culto, ficava do lado de fora, aquela coisa todinha. Mas quando era para coisas assim, ele conseguia separar tempo, e aí eu vinha do trabalho, passava no ônibus, no ônibus, né, e via o carro dele estacionado na casa de alguém. Aí observa bem, você vê inteligência, você vê conhecimento, porque a pessoa sabe com quem fala, né? Sabe o que fala, sabe como faz as coisas. Acabou que o pastor acabou entregando o ministério, né? E aí o que acontece? Mas não foi sábio, por quê? Ele estava prejudicando a família dele, ele estava prejudicando a igreja dele. Para ter uma ideia, eu evangelizei o irmão dele. O irmão dele aceitou Jesus com a minha evangelização, né? Tava fresquinho aquele negócio, né, de evangelismo explosivo e tudo tal, né? Aí eu apresentei o evangelho, o cara aceitou Jesus, eu falei, ó, agora é o próximo passo, né? Vamos, né, os hábitos espirituais, vamos para a igreja, ler a Bíblia e tal. Aí ele, não, para mim não dá não e tal. Aí eu falei, mas o que que houve? Homem sempre calado, não, deixa para lá. Mas a mulher não se aguentou. Aí esse rapaz era irmão desse diácono. E aí ela contou uma série de situações. Aí eu pergunto: esse diácono podia ser inteligente, ele podia ter conhecimento, mas ele não era sábio. Ele sacrificou, inclusive, o testemunho dele para o seu próprio irmão. Ele não prejudicou o meu pastor, ele prejudicou a igreja dele e a família dele. Então, observe bem como é sério isso, né? Então, esse livro aqui foi um tipo de coisa assim. Tem pastores que, pegando a palavra do nosso presidente aqui da Adverge agora há pouco, tem pastores hoje em dia que não querem mais diáconos consagrados. Eu acho estranho, porque observe bem, assim, eu tenho que ter todo cuidado agora, mas, por exemplo, imagine se de repente, né, assim, eu vou ser pastor da sua igreja por 2 anos. Depois de 2 anos, eu saio para outra entrar. Ou seja, eu não quero isso, mas eu quero isso para o diácono. E detalhe, onde está, assim, no contexto bíblico, uma situação em que, olha, você entra, depois você sai e tudo tal. Eu percebo que boa parte disso está mais relacionado boa parte está mais relacionada àquela questão de sofrimento. Só que eu entendo que o fato de eu ter experimentado maus bocados com o diácono não pode jogar o diaconato, né, pelo ralo. Assim como o fato de eu ter experiências com maus pastores não pode jogar o episcopado pelo ralo. Pelo contrário, eu preciso melhorar o critério na escolha, o critério na ordenação, né, a fundamentação bíblica, uma série de fatores aí. E detalhe, e ter uma igreja séria na hora de disciplinar e falar assim, pastor, nós o amamos, mas nestas condições, biblicamente falando, nós não conseguimos entender que o pastor seja apto para nos pastorear. Irmão fulano, nós o amamos, mas biblicamente, com muito carinho, muito respeito. Nós entendemos que o irmão não está apto para ser o nosso diácono, para ser o presidente dos nossos diáconos. Agora, eu não sei se dá para perceber, além de nós recebermos pastores e diáconos na camaradagem, muitas vezes nós destituímos pastores e diáconos pelo desafeto e não fazemos pela fundamentação bíblica, com a finalidade de disciplinar, de edificar, de abençoar. Então, eu vejo nesses aspectos aí, fazendo contraponto, né, entre diáconos que eu conheci, que me abençoaram, e um diácono que eu conheci que prejudicou uma pessoa que, assim, era bênção na vida da igreja. Sabe aquele pastor que, assim, você confia nele a ponto de você contar para ele as coisas mais sombrias da sua alma? Esse era o meu pastor. Entende? Então, assim, a igreja perde com isso.